O preço da gasolina tão defasado aqui, não corremos um risco de trazer uma inflação acumulada? Ótima pergunta. Esse é um risco. E agora começa, vejam só, como a política da Petrobras agora pode impactar o nível de preços, impactar até a taxa de inflação, portanto, política monetária, a taxa de juros pelo Banco Central. Tudo está conectado, tudo se comunica, e esse é um risco, e sem dúvida alguma que o governo vai tentar segurar até o último momento, e agora a gente está numa situação que o mercado internacional de combustíveis está um pouco mais estressado, gasolina voltou a subir, barril do petróleo testando novamente os seus quase 90 dólares o barril do Brent, e isso tudo mantém os preços mais elevados. E se os preços lá fora se mantêm nesses patamares, essa defasagem permanece, o risco de desabastecimento também, e a necessidade de, em algum momento, a Petrobras jogar a toalha, seja porque faltou combustível, porque o prejuízo ficou grande, ela vai ter que dizer, ó, pessoal, realmente precisamos reajustar os preços, e esse reajuste vai impactar o IPCA. Eu diria que eles tentarão, pelo menos, se conseguirem, passar deste ano sem precisar fazer grandes reajustes que impactem o IPCA. Então, mas é um risco sim. Qual a origem da desigualdade? Tem a ver com inflação, impressão de dinheiro? A desigualdade, ela vem da natureza, vem da condição humana. Os seres humanos são desiguais, têm aptidões diferentes, têm objetivos diferentes, têm ambições diferentes, têm gostos diferentes, têm talentos diferentes. Então a desigualdade é uma questão da natureza. A desigualdade que acaba acontecendo hoje em dia e que muitas vezes é agravada, até mesmo em economias como a americana, aí sim tem a ver com a impressão de dinheiro, com a inflação elevada, com o capitalismo de compadre, ou o crony capitalism, que se chama no inglês, quando os amigos do rei, aqueles são mais conectados politicamente, normalmente o setor financeiro que está plugado no Banco Central acaba recebendo as benesses e privilégios. Então, sim, no mundo moderno, a desigualdade é agravada pela inflação e impressão de dinheiro e pelos privilégios. E isso deve ser combatido. Mas a desigualdade que é da natureza humana, aí é uma conversa que tem que ver com Deus, com o Criador, não tem muito que possa fazer. Pois bem, aqui... E por fim, só para falar, quando fala de desigualdade, e é o que os liberais pregam, é a igualdade perante a lei. Que a lei seja aplicada igualmente para todos, sejam pobres, ricos, não importa a religião, não importa a etnia, não importa a raça. É isso que os liberais pregam, mas muitas vezes o que a gente vê no mundo moderno, em democracias, Brasil, Europa, Estados Unidos, é uma desigualdade perante a lei, em que a lei vale diferentemente dependendo em quem ela é aplicada. Esse é o problema. Então, devemos defender a igualdade perante a lei. Como seria a taxa de juros se fosse determinada pelo livre mercado e não pelo Banco Central? Seria como qualquer outro preço. Pelo livre atuar das forças de oferta e demanda. Como é o restante da curva de juros brasileira, como é a curva de juros futura, o mercado ia definir. Então, não tem nenhum mistério de como isso aconteceria. Não há... Bom, esse é outro debate, mas eu divirjo da visão dos economistas de que a taxa de juros precisa ser tabelada pelo Banco Central. E é isso que se faz. Quando se define a taxa básica de juros, se está tabelando um dos preços mais importantes da economia, que é aquele capaz de coordenar o comportamento entre os investidores e poupadores, aqueles que querem aplicar fundos, aqueles que precisam tomar fundos. Mas essa é uma discussão, um grande debate. Vê alguma possibilidade de cenário em 2024 e 2026, como que ocorreu ontem no Equador? Caramba, para quem não sabe, o candidato que estava em segundo lugar nas pesquisas da eleição do Equador, que deve ocorrer em 10 dias, se não estou enganado, ou uma semana, foi assassinado, saindo de um comício, foi assassinado com 3 tiros na cabeça, tem as imagens ali, é impressionante. Na hora mataram o sujeito, o suspeito de ter feito os disparos.
É surreal. É uma coisa que, infelizmente, acontece na América Latina, acontece em outros países do mundo. No Brasil aconteceu em 2018, facada no Bolsonaro. Pode acontecer em 2026? Eu espero que não. E eu espero que os brasileiros, de ambos os lados do espectro ideológico, busquem realmente distensionar as relações, essa situação política, diminuir a polarização, é menos ódio pelo outro e realmente mais respeito. É o que tem que ser, porque senão coisas como isso acabam acontecendo. Não está claro quem são os responsáveis por trás do crime, talvez seja o narcotráfico, no caso do Equador, mas enfim. É lamentável e eu espero que isso não aconteça no Brasil, não.